Eu não sabia muitos detalhes da história, eu ignorava. Então, diz a Regina que todos que estão aqui hoje estão muito curiosos para saber como tudo começou. Que, na verdade, começou há 60 anos atrás. 45 de fundação. Mas são 60 anos, porque foram 15 anos de luta para que essa casa se tornasse uma realidade. E não se pode falar em hospital infantil sem falar de família espírita, sem falar de movimento espírita, muito desconhecido ainda na nossa cidade, né? No momento, porque a gente, na verdade, vamos falar, são medos de gato pingado. Medos de gato pingado, mas com muita vontade de realizar, de fazer o bem. Medos de gato pingado que sonha com o bem, que faz parte do bem, porque o lema da doutrina espírita não é fora do espiritismo, não há salvação. O lema da doutrina espírita é fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Por isso, que essa meia dúzia de gato pingado pode hoje comemorar uma obra gigantesca como essa. Para nós é uma obra gigantesca. Mas nós vamos começar aqui com uma página do jornal A Gazeta, numa fala do desembargador João Batista Erkenhoff, numa edição de 14 de 10 de 2009. Dr. João Batista, essa figura conceituada de Cachoeiro, ele fala o seguinte: se nos debruçarmos sobre os diversos municípios do Espírito Santo para descobrir em nossas cidades instituições que se abrem para o próximo, que se compõem de presos e de prostitutas, que buscam encaminhar crianças, que se dedicam cuidando de seres humanos marcados por déficits físicos ou mentais, veremos que muitas dessas instituições, ou a maioria delas, são levadas avante por seguidores do Espiritismo. Nós não podíamos deixar de apresentar essa fala desse homem tão conceituado, tão venerado em nossa cidade, de família católica, um homem do bem. Ele também é do bem, porque honrado, respeitado. Então ele está falando de quê? Por que ele traz essa fala no jornal A Gazeta? É por esse motivo aqui, que desde julho de 1913, com a vinda de Jerônimo Ribeiro de Portugal para o Cachoeiro do Itapemirim, depois de passar por São Paulo, conhecer as obras da espírita Amália Franco, que realizava obras gigantescas junto a crianças carentes, ele se torna um espírita apaixonado pelas obras assistenciais que ele viu em São Paulo, dessa abnegada Amália Franco. Então ele vem para Cachoeiro, orientado pelo plano espiritual, que disseram a eles, através de visões mediúnicas, que aqui ele ergueria um farol que iluminaria essa cidade. Muito bem, aqui chegando, ele logo teve uma atitude de pegar um homem virulento nas ruas de Cachoeiro, abandonado. Naquele tempo ninguém sabia o que era caridade, ninguém tinha noção do que era isso. E ele pega esse homem, leva para uma casa, aluga uma casa e cuida desse homem. Foi o primeiro gesto dele. E 4 meses depois, esse vulto histórico de Cachoeiro, Jerônimo Ribeiro, inaugura a Associação Espírita Beneficente Instrutiva Deus, Cristo e Caridade, ali na rua 25 de março. Hoje, Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. O que tinha essa associação? O que fazia essa associação? Nos fundos da associação tinha um albergue noturno para abrigar pessoas que não tinham onde ficar à noite. À frente realizavam-se o trabalho de divulgação do Evangelho e também aulas de alfabetização.
O sonho de seu Jerônimo era acabar com o analfabetismo no Estado. Era o sonho dele. E outras, tinha aula de datilografia na época, né? Era datilografia, não tinha internet. E outras obras que ele vinha realizando. 4 meses depois de estar em Cachoeiro, ele já abre a Associação Espírita Beneficente. Em 1918, inaugura-se então o Asilo Deus Cristo Caridade. Sempre à frente, Jerônimo Ribeiro. Conceituadíssimo. No dossiê, nós vamos ver sobre o Asilo Deus Cristo Caridade, depoimentos dos delegados de Cachoeiro, dos prefeitos que aqui passaram, de Rubem Braga e Newton Braga, falando sobre essa obra gigantesca que abrigava crianças, velhos e doentes mentais. Que a gente chegava, o Estado não tinha para onde mandar os seus velhos e doentes mentais. Inaugurava-se ali, então, esta casa. Hoje, isso ficava no Asilo Santa Fé, hoje o bairro São Geraldo. Em março de 1972, a inauguração do Lar de Idosos Nina Arueira. Por algum motivo, não aparece aqui 29/6. A inauguração do Hospital Infantil Francisco de Assis. Obras espíritas de Cachoeiro. Sem falar em doação de terrenos, onde está a PAI hoje, a doação de um terreno da família espírita, onde está o Elefante Branco, doação de terreno da família espírita. Então, nós podemos ver que essa meia dúzia de gatinho pingado não é brinquedo, não, né? Abraçando a ideia, como a Edmélia falou, de Francisco de Assis. Comece, faz o que você pode agora, e o resto a gente vai ver no futuro. Fica muito bem. Vamos lá. Essa é a turma do bem. Essa é a turma do bem, onde começou esse sonho. Esse sonho desse hospital começou aqui. Olha lá que turminha tão simplesinha, né? Sem nenhuma expressão política, sem nenhuma expressão social na cidade. Começou com essa turma aqui. Olha o que essa turminha do bem realizava em Cachoeiro. A primeira campanha do quilo começou com essa turminha do bem. A primeira campanha. Começaram com 280 quilos, chegaram a 700 e tanto, quase 1 tonelada de quilos de alimento para a família pobre por mês. A campanha do agasalho, cobertores, visita aos presídios, enxoval do bebê, gráfica e uma farmácia que distribuía remédio. O SUS não tinha essa distribuição que tem hoje. Vocês vão me tolerar contando essa história, hein? Porque nós temos que saber como começou. O começo do começo do começo, né? Senão a gente não sabe. Em outubro de 1953, não parou por aí a ousadia desses jovens, que esses jovens pertenciam a um departamento do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, faziam parte desse departamento. Então, eles tinham todo o apoio da sua diretoria para agir. E não parando só ali em Campanha do Quilo, Jornal de Bebê, visita ao presídio da... Numa ousadia, em outubro de 1953, eles trazem ali da cidade de Soturno 2 irmãos, José e Jorge, que estavam abandonados nas ruas lá. Trazem esses jovens, uma família espírita, uma senhora espírita passa a cuidar deles, e em 1954 constrói uma casinha para esses jovens. Então, para se ver a preocupação que se tinha com a criança, com os abandonados, com os doentes de toda sorte, de uma maneira geral. Tinha também um sonho, havia um projeto de um albergue da diretoria do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, tinha um projeto de construir um albergue. E aí está chegando em Cachoeiro, recém-formado, o médico doutor Gil Scaroni, outra figura de expressão, médico da caridade. E ele se encantou
com as obras espíritas, se aproximou dos espíritas. Satiro está aí, pode dizer se é mentira ou verdade. Aproximou do Satiro e propôs que, em vez de um albergue, se construísse um hospital infantil, certo? Certo. Estou falando mentira não, gente. Tem gente aí para testemunhar. E, abraçada essa ideia, trouxeram para a diretoria e para os jovens. A diretoria se reúne com os jovens, que havia um respeito muito grande entre os diretores mais maduros, com essa turma do bem, com esses jovens cheios de ideal. Parecia tão significantezinho, uma coração pulsando, de vontade de praticar o bem. Então, conversando, a diretoria, juntamente com os jovens, aprovam por unanimidade a construção do hospital infantil. A aprovação foi feita sem nenhum problema, e aí começa o desafio. Como fazer? Da onde que nós vamos tirar recursos? Parece mentira, hein, gente? Mas vamos voltar na frase de Francisco de Assis. Começa fazendo com o que pode. E vamos ver, né? Lá na frente, eu quero essa frase de Francisco de Assis. Está tudo aqui dentro do que foi feito. Olha só. A planta do hospital foi recebida mediunicamente pelo jovem Júlio César Grande Ribeiro. Aqui a foto é antiga dele, mas ele fazia parte da juventude da mocidade Jerônimo Ribeiro. E ele recebeu a planta mediunicamente. O construtor foi o senhor José Coco, pai de 2 jovens da mocidade que trabalharam arduamente para que isso aqui acontecesse. Domingos e Ruth Coco, né? Recursos. Campanha da Lajota. Era um cruzeiro na época. Os jovens saíam de porta em porta, liderados por Nero Abranches, que era o fundador da mocidade. Eles iam de porta em porta, todos os lares recolhendo um cruzeiro, que era a campanha da Lajota. Doação de joias. Muitas damas da sociedade doaram joias, para a gente ter uma ideia da respeitabilidade daqueles que estavam ali pedindo, como era respeitado o trabalho. Já havia todo um conhecimento dos grandes trabalhos assistenciais realizados pela família espírita naquela época. Cidade pequena, a coisa se propaga e o trabalho aparece. Shows beneficentes realizado por Raul Sampaio, que trouxe os amigos dele, artistas do Rio de Janeiro, para fazer shows em Cachoeiro, em benefício do hospital. Isso eu colhi do próprio Domingos Coco, irmão do Raul. Doação dos próprios jovens, que se comprometeram em tirar a parcela do seu próprio ganho e recolher de parentes, de amigos. Imagina, que sonho, como disse Edmédio na sua fala inicial, quase impossível. Pensa bem se isso aqui é um hospital. Né? Se a gente for pensar, se nosso país, isso é nada. Né? Mas nós tivemos aqui o nosso Satiro, que abraçou a causa, que abriu portas, que foi a grandes empresários, a grande, e a Brasília, aos poderosos, vamos assim dizer, né? Aos políticos, aqueles que podiam, pede aqui, pede ali, arrecada daqui, faz isso, faz campanha disso, daquilo, e a coisa sai do papel, né? Então, em novembro de 1969, a obra pronta. 15 anos depois. Imagina, 15 anos depois, gente, faz muito tempo. Nós vemos todos os dias na nossa mídia obras que recebem milhões, milhões e milhões e milhões e não saem do papel. Começam e não se erguem, não se levantam, não se completam. E aqui, com essa meia dúziazinha de gato pingado, nós vemos com 15 anos, com toda essa luta que a gente imagina,
todo esse esforço que a gente imagina, que a gente não acompanhou, 15 anos depois está pronto toda a estrutura do Hospital Infantil, que tem o seu presidente, meritoriamente, Satiro França, que foi um lutador que deu que alavancou todo o trabalho. Vice-presidente Valdir Tavares da Silva, primeiro secretário Renato César de Moura Portes, segundo secretário Clésio Santos, primeiro tesoureiro Fortunato Pereira Ribeiro, segundo tesoureiro Hernani Carlos Galvão, está aqui até hoje, né? Está aqui até hoje. Está aí, Hernani? Opa, fique em pé aí para o povo te ver. Então, está desde a fundação. Ele é novinho, gente. O diretor clínico, com muito mérito, o doutor Gils Caroni, que foi uma reformatar para dar uma apresentação bonita, né, depois do esquema. Ele parou de respirar, foi para a UTI, grave. Então, mas o que a gente quer falar é que essa não o alicerce do Hospital Infantil foi erguido primeiro no plano espiritual. Ele foi erguido no plano espiritual. A planta primeira do Hospital Infantil já está no plano espiritual. Tudo começa lá. Porque se nós pensarmos como tudo começou, com as pessoas que elaboraram isso, que sonharam com a edificação desse hospital, nós sabemos que não foi aqui só do plano terreno. Nós espíritas sabemos que não. Muitas lutas aconteceram depois dele pronto. Jandira não embranqueceu o cabelo à toa aqui na diretoria do hospital durante 30 anos quase. Foi muita luta, e essa luta de 30 anos para cá, pelo menos de uns 20 anos para cá, nós acompanhamos algumas. Recursos prometidos, verbas prometidas que não chegavam, greves, ameaças de greves, e sempre na última hora uma porta se abre. Então eu queria dizer para você, Roberto, que está aí hoje, você não está aqui à toa, né? Foi escolhido por Deus. Que tudo está planejado no alto. Cada pessoa, cada elemento, cada funcionário. Uns vêm e cumprem brilhantemente a tarefa que lhe foi confiada. Outros não tanto, porque somos seres humanos falíveis de erro, de fracassos, né? Muitos de nós chegam e cumprem a tarefa, outros não. Mas eu quero dizer que o Roberto, que hoje a gente tem uma ligação mais forte, que não está aqui por acaso, que não desanime, porque na hora que parece que tudo vai se perder, uma porta se abre, né? E essa porta é aberta pelo homem. Numa viagem que nós fizemos a Vitória, com a família, isso, e ele estava aqui há um ano e pouco, ele foi daqui a Vitória, falando do Hospital Infantil, falando dos seus sonhos, do seu ideal. Ele estava assumindo recentemente o hospital. Daqui a Vitória, falando sem parar, com entusiasmo, com amor. Aí eu falei, esse é o cara. Esse é o cara, né? Ali eu tranquilizei meu coração. Porque embora o Hospital Infantil tenha sido entregue ao poder público, nós, os espíritas, estamos afetivamente ligados a essa instituição. A gente acompanha cada noticiário, acompanha cada comentário e torce muito. E a gente sabe que essas portas não se fecharão. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe